agradecer muito a presença de vocês, porque esse evento só é possível se tivesse a galera toda aí junto, pensando o design no Brasil. E a gente vem com essa proposta cada vez mais fortalecendo esse conceito do design social. Portanto, o que o design pode fazer efetivamente, né, pela sociedade, pelas pessoas. E a gente percebe que no mundo todo o design está cada vez mais humano, ele está mais valorizando o ser humano. Então, hoje a nossa proposta é trabalhar o Instituto do Câncer, o Instituto do Câncer do Dr. Arnaldo. A gente vai fazer isso com um big brainstorm. A gente tem a presença aqui do Dr. Pascoal, que é o diretor do Instituto, e a gente vai fazer então uma brincadeira, né, no final do evento, para que a gente possa, junto com os criativos, propor uma solução para promover o Instituto, a fim de fazer com que, olha, o Instituto existe, não é só você procurar quando precisa dele. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é uma experiência, a gente vai elaborar isso juntos, né? A primeira vez que a gente está fazendo isso, é uma proposta assim, diferente, nunca fizemos, então assim, queria muita colaboração de vocês para que dê certo. A gente depois, isso a gente possa depois, mais tarde, virar um projeto real. Então, quero agradecer a presença aqui do deputado Pena, né, que conhecendo hoje ele aqui. Ele trabalhou muito na questão da regulamentação da profissão de design, foi aprovado na Câmara, foi do Senado, o relator, senador Paulo Davi, já tem um parecer favorável. Então, em breve vai ser uma realidade, a gente vai passar a profissão regulamentada, se a Dilma não votar. Mas aí a gente vai para a rua, faz um protesto. Então, nisso a gente vai ter uma série de palestras de 15 minutos com as pessoas que já fazem algum trabalho e têm significado de vida das pessoas. É isso. Obrigada. Bom, meu compromisso com todas essas questões que tratam da modernidade, da modernização da sociedade brasileira e planetária, esses novos condicionantes, questão do clima, enfim, tudo isso que a gente sonha, eu acho que um dos motes fundamentais é a economia criativa. Então, é um instrumento absolutamente novo. E eu conto sempre, porque é simbólico, num discurso de Tony Blair na Confederação dos Metalúrgicos Ingleses, isso no final dos anos 90, quando justamente Tony Blair era uma pessoa interessante, antes de tomar posições desastrosas em relação ao mundo árabe, ele, para os metalúrgicos ingleses, disse: olha, o mundo mudou tanto, mas tanto, que o fruto do trabalho de vocês, o aço e seus derivados, rende menos para o povo inglês que o rock and roll. É uma coisa completamente maluca. E aqui no Brasil, a gente tem mania de achar que a gente é um povo muito atrasado, coisa que não é verdade. Então, independente do que a gente acha do axé, ficou até bonitinho, né? Acho do axé, music, a música baiana gera mais renda para o povo baiano que o cacau e a petroquímica. Então, esse é um mundo fascinante que vocês serão naturalmente protagonistas da grande transformação que nós precisamos empreender na sociedade como um todo. E arrisco a dizer que uma sociedade comum, a sociedade brasileira, ela é absolutamente vocacionada para empreender esse curso transformador. Eu acho que o designer
está super inserido num processo de mudança. Vocês serão a força qualificada para a modernização dos meios de produção, das relações sociais também, porque tem coisas muito importantes, né, que é o trabalho em casa, por exemplo, a nova visão que precisamos ter de não estarmos juntos para produzir, porque podemos estar conectados à distância fazendo o mesmo trabalho. Isso, as mulheres naturalmente ficarão muito felizes porque os seus maridos estarão em casa e os homens muito felizes porque terão a companhia feminina o tempo todo. Há quem discorde, que essa é a relação muito próxima, às vezes tumultua, mas enfim, acho que tenho que dar também uma palavrinha sobre esses últimos acontecimentos no Brasil, porque Bruno, venha para cá logo, Bruno Porto, venha para cá logo. Grande amigo. Bruno é da ADG e é nosso parceiro na luta pela legalização da profissão. Sem ele seria muito difícil, porque nos assessorou, nos dirigiu no sentido do que seria mais correto fazer. Mas eu dizia, acho que esse momento é um momento até previsível da sociedade brasileira reagir dessa maneira. Porque criamos uma prática política despolitizada, em primeiro lugar. Então, ninguém entendia nada. Como é que, de repente, o Lula, o barbudo contestador, estaria com Maluf? Como é que as coisas não se... Tem lugar aqui na frente, ó, aqui à esquerda. Como é que os sinais... Porque você só pode participar dos movimentos se você entender justamente os acontecimentos, né? Tiveram a ilusão de fazer uma base sólida, cooptada entre os menos favorecidos, e esqueceram da gente. Acho que chegou uma hora da sociedade inteira dizer: o que está acontecendo com minha cidade, meu país? Qual será o nosso destino? E pior, como é que eu posso contribuir? Eu quero participar. A vida em sociedade é um compromisso. Eu quero me comprometer e nós não temos a menor possibilidade, ou não tínhamos, de entender o processo, nem de ser ouvido, portanto. Depois, acumulamos erros porque não nos ouviram, se vocês me permitirem estar incluído entre os designers. Não existe a opção econômica pelo transporte individual. Isso não existe. Não é moderno. O Bruno, que tem essa cara ariana, mas na verdade tem um coração chinês, me trouxe da China notícias inacreditáveis. 100 quilômetros de metrô por ano. E a gente aqui fazendo rua viaduto para atender a demanda das montadoras do transporte individual
acabando com nossas cidades, porque não temos condições de investir o suficiente para dar fluidez à entrada de carros dessa natureza. E mais do que isso, hoje eu peguei no jornal, tinham 3 cadernos sobre automóvel, a Folha de São Paulo. 3. Não é possível. E para essa propaganda maciça, ela criou um batente. Se você não tem carro, você não é um cidadão. Você está fora do jogo. E para isso os carnês, ó, você entra sem um tostão no bolso, sai com um carro e um carnê desse tamanho, comprometendo sua vida futura de uma maneira desastrosa. E não adiantou nós, os ambientalistas, nós, os designers, nós, as pessoas comprometidas com a modernidade, começar a chiar, porque parece que essa sociedade que fechou o caixa está bom, ou seja, baseada no lucro e no consumo, ou no consumo e no lucro, tudo nessa ordem, recebi um cartão vermelho. Não. Então, isso vai causando uma neura nas pessoas. Você não consegue andar. Todos nós que moramos, às vezes, em locais distantes do nosso trabalho, nós perdemos 2 horas e tanto por dia dentro do transporte engarrafado. Por outro lado, outra força que está falando, e eu fui testemunha esses dias no Congresso Nacional, dos ruralistas convocaram o Gilberto Nascimento para a questão das terras indígenas que incomodam sobremaneira esse mundo do agronegócio, e disse a seguinte coisa para o Gilberto: olha, se o governo não tomar uma providência com esse abuso que é terras indígenas, por enquanto é a meninada que está indo na rua, mas quando a gente for para a rua, é um retrato da relação que não pode ter esse capital. Nós não podemos ficar quedados junto a eles, subservientes. Eles não têm nenhuma contrapartida. Eles não agregam valor a nada. Essas tais commodities, ferro em cascalho, soja em grão, está saindo tudo assim. Está nos transformando num país de produtos primários, coisa que nós sabemos que não pode dar certo, que não se agrega valor à nossa matéria-prima. Então, logo mais, teremos as dificuldades que já estamos começando a ter econômicas. Então, esses erros na economia, junto com um projeto que excluiu o debate, a inteligência, a política, causou essa justíssima manifestação. E agora, para encerrar, estão nos convidando para discutir. Aí a culpa toda é da reforma política. Gente, esse presidencialismo brasileiro é uma imoralidade. Nós temos opinião firmada que fora do parlamentarismo não existe condição, porque é mais do que um imperador, o presidente brasileiro, o presidencialismo brasileiro, porque senão eu teria que falar presidenta, aí é difícil. Mas o presidencialismo brasileiro é uma loucura. Isso não pode. Nem nos déspotas esclarecidos nós tínhamos uma coisa como essa. Então chama a gente para conversar, aí eles querem saber se vai quanto para fundo partidário,
Isso é uma discussão completamente periférica. Nós precisamos discutir, em primeiro lugar, o presidencialismo brasileiro, porque é absolutamente fora de qualquer princípio. Manda demais, é uma loucura. E aí a nossa resposta, perguntaram a mim e a Gabeira, e desculpe a forma um tanto grosseira, e nós em coro não vamos mandar porra nenhuma. Muito obrigado.